Fala galera, tudo bem? Aqui é o Eric e hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês pediram bastante, então fica ligado já já. Bom, antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para você saber sempre que sair um vídeo novo e dá o like aqui nesse vídeo e no final comenta com alguma dúvida, a gente vai tentar te responder ou o que você achou desse vídeo, mas deixa um comentário legal aí, beleza? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto que muitos de vocês pediram. Eu quero falar sobre homossexualidade e LGBTQI+. Acho que é isso. Bom, antes de começar esse vídeo, é importante eu situar, eu localizar, eu explicar para quem que eu tô falando. Nós aqui desse canal falamos sempre para cristãos, para aqueles que creem em Jesus como o Filho de Deus, aquele que veio até a terra, morreu na cruz por nós, venceu a morte e ressuscitou. Por acreditarmos e seguirmos a Jesus, nós também, junto com isso, acreditamos num Deus que criou o céu e a terra, que controla e tem o poder sobre todas as coisas e que deixou regras, mandamentos, princípios para a gente viver nessa terra. E nós acreditamos nesses princípios, que é a Bíblia. Bom, por que é importante falar isso? Porque nós, conforme eu falei agora no início, vivemos de uma maneira diferente. Nós acreditamos num Deus e esse Deus deixou regras para a gente viver. Se você não acredita em Deus, se você não acredita nessas regras, se você acha que a religião é apenas um lugar que você vai, uma igreja lá para se sentir bem, mas não é algo verdadeiro, se você não vive isso e não enxerga a vida desse jeito, o que eu vou falar aqui talvez não faça tanto sentido para você. Mas vamos lá, vamos continuar, presta atenção, assiste o vídeo inteiro para você não sair falando besteira por aí, sair confundindo as coisas ou sendo confundido por aí. Vamos lá? Bom, conforme eu falei antes, nós como seguidores de Jesus acreditamos que Deus deixou regras claras para a gente viver nesse mundo. Coisas que o agradam e por isso coisas também que o desagradam. Se você fala a verdade, você está vivendo de acordo com o que Deus deixou como regra do jogo. Ele criou o jogo, Ele criou as regras. Agora, se você mente, se você é um mentiroso, você está indo contra as regras que Ele deixou. Então, para um cristão, para nós, existe sim certo e errado. Por mais que o nosso mundo aí esteja falando que não existe mais esse negócio certo e errado, cada um faz conforme sua própria vontade. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus e na Bíblia, existe sim certo e errado. Da mesma forma, quando você vai jogar futebol, você não pode pegar a bola de futebol e jogar no gol lá e fazer gol e sair comemorando porque você não está seguindo as regras. O jogo da vida, o jogo desse mundo, desse universo, dessa existência foi criado e existem regras para esse jogo. É o que nós cristãos acreditamos. Eu acredito com todo o meu coração, mas estou explicando aqui, tá bom? Muito bem, se existe o certo, existe o errado. Existe aquilo que nós cristãos acreditamos que é o pecado. Pecado significa errar o alvo, não acertar aquilo que deveríamos acertar. Ou seja, se você não faz o que Deus pede para você, o que Deus deixou claro que é o certo, você está pecando, você está desagradando a Deus. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte, ou seja, o que causa o pecado na nossa vida? Causa afastamento, né? O resultado é um afastamento de Deus e também uma vida muito longe do que Deus planejou, e também nós cremos que uma eternidade depois dessa vida aqui longe de Deus. Afinal de contas, quem vive do seu próprio jeito vai viver depois dessa vida aqui conforme a sua própria vontade. Se uma pessoa não reconheceu que Deus existe nessa vida, depois dessa vida ela vai viver sem Deus, mas nós cremos que é num lugar não muito legal, tá? Por que eu estou falando? Isso é o Evangelho, é isso que a Bíblia ensina, pecado, o salário do pecado. Por isso nós cremos em Jesus. Jesus morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados, e todo aquele que crê nele, segue ele, abandona os seus pecados, é salvo. Muito bem, então por que eu estou falando tudo isso? Para a gente começar. Agora, o que é, pastor, esse negócio de LGBTQI+, homossexualidade que eu vi no filme, que eu ouvi meus amigos da escola falando, meu professor comentou, eu vi num vídeo do YouTube, o que é isso? Bom, homossexualidade é a maneira de enxergar a vida, é a ideia de vida que
você pode se relacionar com pessoas do mesmo gênero que você. Então, se você é um menino, você pode namorar com um menino. Se você é uma menina, você pode namorar com uma menina, se casar, ter uma vida como um casal, só que com a pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero, tá? Isso é homo, de mesmo, sexual, da mesmo sexo. Então, pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, tá bom? E LGBTQI+, é um conjunto de pessoas que têm essas orientações, comportamentos, maneiras de enxergar esses relacionamentos diferente do homem-mulher, que é o heterossexual, certo? Então, tem pessoas que acreditam que se você nasceu um menino, você pode escolher se você quer ser menino ou menina. Você pode troca o nome, troca a identidade, muda o corpo, muda o cabelo, e você então agora é uma menina, você escolheu ser uma menina, tá? Tô te explicando aqui por cima porque é muita informação, mas isso é a ideia de que o gênero é escolhido, é fluido, você pode tomar a sua decisão, tá? Mas isso é uma maneira de enxergar a vida, o que está baseado nessa ideia de que você toma suas decisões, de que existe a liberdade e tudo mais. Mas o que nós cristãos acreditamos, nós que eu disse lá no começo, seguimos a Bíblia, as regras que a Bíblia diz, o que Deus deixou escrito, que cremos em Jesus Cristo, que cremos em tudo que a fé cristã de tantos séculos crê. Nós acreditamos que isso não está de acordo com o que Deus deixou como princípio, como mandamentos, como as regras do jogo. Então, sim, eu e você, como cristãos, acreditamos que a homossexualidade, essa ideia de que se pode mudar de sexo, de namorar com pessoas do mesmo sexo, enfim, nós acreditamos que isso sim é pecado. Isso não está de acordo com o que Deus deixou para o homem e para a mulher viver, tá bom? Deixa eu te explicar um pouquinho, e aqui antes de explicar, é importante te falar que o fato de ser pecado não significa que você deve agir de maneira agressiva, violenta, dar apelidos, xingar, excluir, maltratar pessoas que dizem ser homossexuais e que vivem a vida dessa maneira, tá bom? Um cristão, ele tem como sua bandeira o amor de Jesus. Então nós não odiamos ninguém porque isso é pecado, tá? Tem gente que, homossexual, e odeia essas pessoas, está pecando. Você está pecando se você odeia essas pessoas, tá? Então, antes de falar um pouquinho sobre homofobia e essas coisas, eu quero te explicar o que a Bíblia diz então sobre a homossexualidade. A Bíblia vai dizer em Gênesis, nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, e ali várias coisas ele cria e diz que é bom, ou seja, tudo que Deus criou conforme a sua vontade é bom, não precisa ser transformado, tá? Então Deus criou as coisas lá e ele cria o primeiro homem e ele viu que era bom. E esse homem então está sozinho e ele vai e cria a primeira mulher para que eles então tenham um relacionamento, eles tenham companhia, eles sejam companheiros um do outro, e assim inicia-se a humanidade com Adão e Eva. Nós cremos nisso, que esse foi o primeiro casamento, a primeira família. Deus criou Adão e Eva, um homem e uma mulher. E sabe, Jesus vai falar isso no Novo Testamento. Ele vai falar que o homem deve deixar a sua casa para unir-se à sua mulher como casamento e ser uma só carne. Ou seja, Jesus está confirmando o casamento, a união entre um homem e uma mulher. Isso dito lá em Gênesis, lá no Antigo Testamento. Além desses versículos, existem outros versículos no Novo Testamento, nas cartas pastorais escritas para as igrejas, que falam que o relacionamento de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher, é pecado e não deveria fazer parte da vida de um cristão, tá? Beleza. Agora, pastor, o que é homofobia? Homofobia é o nome que se deu a essa violência, essa agressividade, esse maus tratos com pessoas que vivem a homossexualidade, que são homossexuais, tá? Então, se tem um homem lá que se relaciona com outro homem e existe um grupo que xinga, que maltrata, que é violento com essa pessoa, isso deu-se o nome de homofobia, tá? Mas deixa eu deixar uma coisa clara para você. Nós cristãos acreditamos em algumas coisas, como eu falei esse vídeo todo. E o fato de acreditarmos e falarmos sobre isso na igreja, numa conversa, contando para um amigo nosso, não significa que somos homofóbicos. Nós estamos falando da maneira que enxergamos a vida, assim como os homossexuais enxergam a vida do jeito deles, ok? Sem Deus, ou do jeito que eles acham lá que é se relacionar com Deus. Mas nós cristãos entendemos de uma forma.
E não é homofobia falar o que acreditamos. Homofobia é maltratar, xingar, excluir, enfim. Você sabe, já expliquei, ser agressivo. Então, em nenhum momento, falar o que acreditamos é homofobia. Então, quando os seus amigos disserem que você é homofóbico por dizer que, sei lá, isso não está de acordo com as coisas de Deus, né? Ou vierem te falar, você é homossexual também, você falar não e te chamarem de homofóbico, deixa uma coisa clara. Homofobia não é isso. Você ter uma visão de vida não é homofobia, tá? Agora, não seja homofóbico, não maltrate as pessoas, não exclua, seja amoroso, trate bem. Eu tenho um amigo que é homossexual, o que eu faço? A mesma coisa do jeito que você trata os teus outros amigos. Convive, conversa, faz as coisas juntos e tal, mas como eu sempre digo aqui, não deixe que a visão que as pessoas têm, a maneira de viver delas, sem Deus, sem Jesus, da maneira que elas vivem, te influencie. Você é um seguidor de Jesus, você não é influenciável, você copia Jesus, você segue a Bíblia, você busca a Deus. Deu para entender? Eu quis explicar aqui, até esse vídeo é um pouco mais longo, porque eu queria deixar claro para você. Nem tudo que dizem por aí é verdade, tá? E eu quis explicar o que significa cada uma dessas coisas, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui, deixar nos comentários, a gente vai tentar te responder de uma maneira clara, mas, por favor, tá? Que fique claro, a igreja não é homofóbica. Infelizmente, algumas pessoas podem até ser, mas o fato de acreditarmos que alguma coisa é pecado não nos faz sermos homofóbicos ou violentos. Não devemos ser. Devemos amar a todas as pessoas, buscarmos a Deus e vivermos a vida com Jesus, mostrando para as pessoas o amor de Deus. Tá bom? E lembre-se, o amor de Deus não significa que a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Amor não é deixar a pessoa fazer o que ela quer. Amor é dar o melhor, desejar o melhor para essa pessoa. E muitas vezes o melhor é essa pessoa não fazer o que ela pensa que é o certo. Por isso o amor de Deus muitas vezes não permite que façamos algumas coisas. E isso não é um problema. Obediência nos protege daquilo que muitas vezes nós não sabemos que pode nos fazer mal, tá bom? É isso que nós acreditamos. Se você é um pré-adolescente que segue a Jesus, assiste esse vídeo de novo, assiste esse vídeo com seus pais, conversa com eles sobre isso. Por quê? Porque para você não ser confundido aí com tudo que estão falando e não acabar achando que é a gente que está errado, que somos os maldosos. Não, nós amamos as pessoas, nós só vivemos de uma maneira diferente, tá bom? Que Deus te abençoe e um abração.